Meus irmãos, a paz do Senhor, venho aqui, através deste vídeo, trazer-vos uma meditação da palavra do Senhor, uma palavra de força, uma palavra de ânimo, no momento na qual nós nos encontramos. Esta palavra está registrada na Epístola segundo escreveu Paulo à igreja em Roma, no capítulo 8, no versículo 18 até o 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18 ao 25, assim diz a palavra do Senhor. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Palavra grandiosa, magnífica, escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Roma. Uma palavra que nos traz consolo, uma palavra que nos traz conforto na situação na qual nós estamos vivendo. Não só o mundo, mas o Brasil, nós estamos passando por momentos de dificuldades. Nós vemos que aqui no versículo 18, quando Paulo ele diz que ele tem por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória com que há de ser revelado. Que aflições são essas? As perseguições, as doenças, as dificuldades. Nós vemos que Jesus Cristo, quando ali ele conversa com os seus discípulos, no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus, antes de sua oração sacerdotal pelos seus discípulos, ele diz que aqueles homens, eles seriam lançados nas prisões por pregar o cristianismo. E ele diz que o mundo estaria alegre e eles estariam tristes. Mas, da mesma forma, ele faz uma comparação que da mesma forma que é a tristeza de uma mãe que está para dar à luz, que sente tristeza pela dor do parto, mas logo que ela dá à luz, ela não se lembra mais da dor do parto, pela alegria de ter trago um filho ao mundo. E Jesus Cristo, ele diz aos seus discípulos: assim será a vossa alegria naquele dia. Que dia é esse? No dia em que eles estivessem no paraíso juntamente com Deus e o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse assim, naquele dia a vossa alegria ninguém a tiraria. Então nós vemos que Paulo está falando aqui dessas aflições, né? E nós vemos que Paulo no versículo 19 ele diz que
a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Qual que é nossa expectação? Qual que é nossa expectativa? A manifestação dos filhos de Deus. A manifestação em que Cristo culminará na plenitude dos tempos e levará os seus escolhidos para os céus. Nós vemos que quando Paulo diz no versículo 20 que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Ele diz que a criação ela ficou sujeita à vaidade, mas por causa do pecado. Nós vemos que ele, no decorrer dos versículos, ele diz que a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E no versículo 22 ele diz que porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então nós vemos que toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, nós, os próprios seres humanos, nós estamos gemendo por causa do pecado, não só a natureza. Porque nós vemos que, em consequência do pecado, o mundo ele passou a conhecer doenças, o mundo ele passou a conhecer pestes, catástrofes naturais. Nós vemos que Deus criou o homem perfeito, Deus criou Adão e colocou no jardim para que ele vivesse ali no jardim e cuidasse daquilo que Deus fez. E Deus não criou o homem para morrer, porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito. O escritor Salomão, ele deixa registrado para nós da seguinte maneira: Deus criou o homem reto, porém o mesmo buscou muitas invenções. Então nós vemos que o próprio homem, ele buscou aquilo que iria gerar a sua própria destruição. Nós vemos que hoje tem catástrofes naturais, terremotos, maremotos em várias partes do mundo. Mas nós vemos que no Sermão do Monte, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, ele nos diz que isso tudo seria sinais dos fins dos tempos. Jesus disse que haveria peste e fome em vários lugares. Que peste é essa? Epidemia, fome, várias pessoas iriam passar fome, catástrofes naturais, os homens, grande parte, iriam ser destruídos por reações em cadeias da natureza. Nós vemos que a natureza ela está cobrando o homem pelo seu pecado. Mas quando Paulo ele escreve aqui, ele nos dá uma esperança. Nós que servimos a Cristo, que aceitamos a Cristo, reconhecemos Ele como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós vemos que há uma esperança. Porque Paulo diz assim, olha, porque em esperança somos salvos, versículo 24. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que esperança é essa? Nós esperamos a manifestação de Deus, a manifestação de Cristo para buscar os seus escolhidos, para buscar aqueles que não deixaram as suas vestes manchadas, mas que a purificaram no sangue do Cordeiro. E nós vemos Pedro que ele vai nos dar esta receita, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que nós devemos ter um bom zelo pela palavra, ter um bom zelo, não vivermos na servidão do pecado, porque nós somos eleitos, nós fomos escolhidos por Deus, e a nossa esperança é alcançar o fim da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Então nós esperamos, fixamos no versículo 18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há
de ser revelado. Deus abençoe em Cristo Jesus cada um de vocês.